E se existisse uma única equação capaz de explicar absolutamente tudo, do movimento das estrelas ao batimento do seu coração, da explosão do Big Bang ao pensamento que você está tendo agora? Uma fórmula, um código, um algoritmo do universo. Os cientistas chamam isso de teoria de tudo, e há mais de 300 anos, as maiores mentes do planeta tentam encontrá-la. Newton descobriu que a maçã que cai e a Lua que orbita seguem a mesma lei. Maxwell provou que eletricidade, magnetismo e luz são uma única força disfarçada. Einstein uniu o espaço e o tempo em uma dança cósmica. A cada descoberta, um padrão se revelava, como se alguém tivesse deixado pistas na estrutura da realidade. Hoje, físicos do mundo inteiro acreditam que estamos perto, que em algum lugar existe uma equação monumental, uma fórmula que explicaria cada partícula, cada força, cada fenômeno do cosmos. Mas aqui está a verdade perturbadora. Quanto mais avançamos, mais o universo resiste. Quanto mais tentamos unificar, mais rachaduras aparecem. A física está dividida ao meio. Duas teorias perfeitas que simplesmente não se combinam. E há barreiras, limites matemáticos que a ciência talvez nunca consiga ultrapassar. Então existe mesmo uma fórmula para tudo? A resposta curta é: ainda não sabemos, mas o que descobrimos pelo caminho é ainda mais assustador. E nos próximos minutos você vai entender por quê. Fique até o final, porque o que você vai descobrir pode mudar para sempre a forma como você enxerga a realidade. Tudo começou com uma pergunta que parece boba. Por que as coisas caem? Durante milhares de anos, ninguém teve uma resposta de verdade. As pessoas simplesmente aceitavam. Objetos caem porque é da natureza deles. E ninguém questionava, até que um homem decidiu olhar para o mundo de um jeito diferente. Isaac Newton observou uma maçã caindo de uma árvore, mas ele não parou por aí. Ele olhou para o céu, viu a lua girando ao redor da Terra, e então fez uma conexão que mudou a história da humanidade. A maçã que cai e a lua que orbita obedecem à mesma lei invisível, a mesma força, a mesma equação matemática. Pare e pense nisso por um segundo. Uma fruta podre de alguns gramas e um satélite de 7.300 quilômetros de diâmetro, ambos escravos da mesma fórmula. Newton não apenas explicou por que as coisas caem, ele unificou o céu e a terra sob uma única equação. Isso aconteceu em 1687 e acendeu uma ideia que nunca mais se apagou. Se uma equação pode unir a maçã e a lua, talvez uma equação maior possa unir tudo o que existe. Essa foi a primeira grande unificação da física, e ela plantou uma semente de obsessão nas mentes mais brilhantes do mundo. 200 anos depois, outro gênio deu o próximo salto. James Clerk Maxwell fez algo que parecia impossível. Ele provou que eletricidade e magnetismo não eram coisas separadas, eram duas faces da mesma moeda, fenômenos diferentes de uma única força fundamental. E aqui vem a parte que vai te surpreender. Maxwell descobriu que a luz, aquela mesma luz que ilumina seu rosto agora, é uma onda eletromagnética. Pense no impacto disso. O raio que cai do céu durante uma tempestade. O ímã grudado na sua geladeira. A luz do sol que aquece sua pele. Tudo isso são manifestações de uma única força. A cada unificação, a ciência ficava mais confiante. Se duas coisas aparentemente diferentes podem ser explicadas por uma só lei, talvez o universo inteiro funcione assim. E então veio Albert Einstein, o nome mais famoso da ciência, e ele foi ainda mais longe que todos os outros. Em 1905, Einstein provou que espaço e tempo não são coisas separadas. Eles formam um tecido único chamado espaço-tempo. Você não pode mexer em um sem afetar o outro. 10 anos depois, ele revolucionou tudo de novo. Mostrou que a gravidade não é uma força que puxa você para baixo, é uma curvatura no próprio tecido do universo. A Terra não puxa você em direção ao chão, ela simplesmente curva o espaço ao seu redor. E você desliza nessa curva. Parece ficção científica, mas é a base de tudo que fazemos hoje, do GPS no seu celular até a detecção de buracos negros. Com Newton, Maxwell e Einstein, nasceu uma crença quase religiosa entre os físicos.
A crença de que existe uma fórmula final, uma equação que explica absolutamente tudo. O próprio Einstein passou os últimos 30 anos da sua vida tentando encontrá-la. Trabalhou noite após noite, rascunho após rascunho e morreu em 1955 sem conseguir. Mas a busca não morreu com ele. Na verdade, ela ficou muito mais intensa, porque Einstein deixou algo para trás. Ele mostrou que a unificação é possível, que o universo esconde padrões e que talvez, só talvez, uma única equação esteja esperando para ser descoberta. A pergunta é: essa equação existe ou estamos perseguindo um fantasma matemático? Antes de responder, precisamos entender algo perturbador, porque logo depois de Einstein, os cientistas descobriram um mundo onde todas as regras são quebradas. Se a história da física terminasse em Einstein, tudo seria bonito e simples. Uma equação aqui, outra ali, e o universo inteiro funcionando como um relógio perfeito. Mas a vida raramente é assim, e a física também não. No início do século XX, os cientistas descobriram algo que ninguém esperava, algo que ainda hoje assusta quem realmente pensa sobre isso. Quando você olha para o muito pequeno, para átomos, elétrons, para a luz em seu nível mais fundamental, as regras mudam completamente. Bem-vindo ao mundo quântico, um lugar onde a realidade não funciona do jeito que você imagina. Deixa eu te contar algo que provavelmente nunca ouviu. Uma partícula pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo. E não é uma metáfora poética. É literalmente assim. Uma partícula existe em 2 posições diferentes, simultaneamente. Até você observar, até você medir, no momento exato em que você olha para ela, ela é forçada a escolher um único lugar e desaparece de todos os outros. Parece magia, mas é o funcionamento real do universo no nível subatômico. Um homem chamado Werner Heisenberg formalizou isso em 1927. Criou algo chamado princípio da incerteza. E ele provou matematicamente que existe um limite fundamental para o que podemos saber. Deixa eu explicar de um jeito que faz sentido. Você pode medir a posição exata de uma partícula, ou pode medir sua velocidade exata, mas nunca as 2 ao mesmo tempo, com precisão total. Sempre que você tenta ser mais preciso sobre um, o outro fica impreciso. É como se o universo dissesse: você não pode saber tudo, tem segredos que ficam comigo. E aqui está o mais importante. Isso não é uma limitação dos nossos instrumentos. Não é porque nossos aparelhos são ruins, é uma propriedade fundamental da própria natureza. Está gravado no DNA do universo. Pense no que isso significa para a ideia de uma fórmula universal. Newton dizia: me dê a posição de uma bola de bilhar agora, me dê sua velocidade, me dê as forças agindo nela, e eu te digo exatamente onde ela estará daqui a 1 hora. Mas a mecânica quântica diz algo completamente diferente. Me dê a posição de um elétron e eu posso apenas te dar probabilidades. Nada mais do que chances. Albert Einstein odiava isso. Ele disse uma frase que se tornou famosa: Deus não joga dados com o universo. Mas todos os experimentos que fizemos depois provaram que Einstein estava errado nesse ponto específico. O universo joga dados sim, e não há nada que possamos fazer para mudar isso. Agora pense no problema que isso cria. Se existe uma fórmula para tudo no universo, como ela pode incluir a aleatoriedade? Um algoritmo perfeito deveria prever tudo. Deveria dizer, em tal circunstância, isso sempre acontece. Mas a física quântica diz que previsão perfeita é impossível. É como tentar escrever um código de computador que adivinhe exatamente quando você vai espirrar, mesmo que você tivesse todas as informações do universo nas suas mãos. Mesmo assim, tudo que conseguiria era uma probabilidade. E aqui está a virada sombria que poucos mencionam. Alguns dos maiores físicos do mundo acham que a aleatoriedade não é real. Eles argumentam que existem variáveis ocultas, informações que o universo esconde de nós, detalhes que não conseguimos acessar. Se eles estiverem certos, então o universo seria completamente determinístico, totalmente previsível. Cada pensamento seu, cada decisão, cada caso que você vivencia. Tudo já estaria escrito desde o Big Bang. Você seria apenas um ator recitando um script
que já foi escrito há bilhões de anos. Mas se eles estiverem errados, então o algoritmo do universo, se de fato existir, precisa abraçar o acaso como parte fundamental do código. Precisaria de aleatoriedade pura e simples. Caos genuíno. É aqui que tudo fica confuso. É aqui que a ciência bate contra os seus próprios limites. E é aqui que surgem os maiores mistérios da física moderna. Agora chegamos ao maior problema da física moderna. O problema que faz cientistas perderem o sono há quase 100 anos. Este é o problema que ninguém fala sobre, mas que deveria ocupar a mente de qualquer pessoa curiosa. De um lado, temos a relatividade geral de Einstein. Essa teoria explica o universo gigante, as estrelas, as galáxias, os buracos negros, a expansão do próprio cosmos. Do outro lado, temos a mecânica quântica. Essa teoria explica o universo minúsculo, os átomos, as partículas subatômicas, as forças nucleares. Ambas são incrivelmente precisas. A relatividade previu ondas gravitacionais décadas antes de serem detectadas. A mecânica quântica é a base de todo smartphone, de todo laser, de toda ressonância magnética que existe. Mas aqui está o escândalo, que poucos mencionam. As duas teorias não se combinam. Nunca. Quando você tenta usar as equações da relatividade junto com as equações quânticas, algo horrível acontece. O resultado é absurdo. Infinitos aparecem do nada. As contas simplesmente explodem. É como se o universo falasse duas línguas completamente diferentes. E ninguém, absolutamente ninguém, encontrou o dicionário para traduzir entre elas. Imagine isso. Você tem duas teorias que funcionam perfeitamente em seus respectivos domínios. Mas quando você tenta juntá-las, tudo desmorona. Isso cria um problema gigantesco, um buraco negro no nosso conhecimento. E é literalmente assim, dentro de um buraco negro real, a gravidade é extrema. O espaço é minúsculo, tão minúsculo que você precisa das duas teorias funcionando ao mesmo tempo. Precisa da relatividade para descrever a curvatura do espaço. E precisa da quântica para descrever as partículas. Mas quando você aplica as duas, as equações quebram. O universo se recusa a fornecer uma resposta. Stephen Hawking, talvez o maior físico teórico dos últimos tempos, dedicou grande parte da sua vida a esse problema específico. Conseguiu avanços impressionantes. Mostrou que buracos negros evaporam lentamente através de radiação. Mas a unificação completa, a resposta definitiva, ele morreu em 2018 sem alcançá-la. E aqui está algo que te deixará pensando. Hawking passou décadas tentando resolver isso. Um homem com um dos maiores cérebros que já existiram. E ainda assim, morreu com essa pergunta sem resposta. Hoje, existem duas grandes apostas para resolver este problema que assombra a física. A primeira é chamada de teoria das cordas. E ela é tão estranha que parece ficção pura. Essa teoria propõe que todas as partículas que você conhece e que você é feito são, na verdade, minúsculas cordas, vibrando. Mas aqui vem a parte que te deixará de boca aberta. Essas cordas não vibram em 3 dimensões de espaço e uma de tempo. Não, elas vibram em 10 ou 11 dimensões no total. Sim, você ouviu certo. 10 ou 11 dimensões. Dimensões que você não consegue enxergar, tocar ou perceber de forma alguma. A ideia é elegante. É verdade. Diferentes vibrações da mesma corda produzem diferentes partículas, como notas diferentes tocadas em um violino. Uma vibração produz um elétron, outra produz um fóton, outra produz um quark. Tudo feito da mesma coisa, apenas vibrando de formas diferentes. É lindo conceitualmente, mas é um problema devastador. Nenhum experimento jamais detectou essas cordas. Nenhuma máquina conseguiu encontrar evidência dessas dimensões extras. Décadas inteiras de trabalho matemático. E zero evidência experimental direta. É como sonhar com uma solução perfeita que simplesmente não consegue provar que existe. A segunda aposta é bem diferente. É chamada de gravidade quântica em loop. Essa teoria propõe algo completamente distinto. Ela diz que o próprio espaço-tempo não é contínuo, não é suave como você imagina. Na verdade, o espaço-tempo é feito de grãos discretos, como pixels de uma tela de computador, mas trilhões de vezes menores do que um átomo.
Nessa teoria, não existem dimensões extras, mas o espaço deixa de ser uma coisa lisa e contínua. Ele tem uma textura granulada no nível mais fundamental. Ambas as teorias são matematicamente consistentes. Ambas fazem previsões interessantes. Ambas ainda aguardam confirmação experimental. Enquanto isso, a física continua rachada ao meio. Duas metades de uma verdade que se recusam a se encaixar. Se existe um algoritmo do universo, como você começou a suspeitar, ele precisa resolver esse divórcio. Precisa fazer essas duas línguas falarem juntas, em uma única voz. Mas aqui vem a parte que mais assusta. E se ambas estiverem erradas? E se o mistério seja ainda mais profundo do que imaginamos? Agora vamos entrar em território que assusta até os cientistas mais céticos. Uma ideia que parece ficção pura, mas que é levada a sério pelos maiores pensadores do mundo. E se a realidade que você está vivendo agora for uma simulação? Não é uma piada. Não é filosofia barata. Em 2003, um filósofo chamado Nick Bostrom publicou um argumento que chocou a comunidade acadêmica. Ele chamou de simulação hypothesis, e ele mostrou algo matematicamente perturbador. Mostrou que, estatisticamente, é muito provável que estejamos dentro de uma simulação computacional. O raciocínio é simples, mas devastador. Se uma civilização avançada conseguir criar simulações de universos com seres conscientes dentro, ela provavelmente criará milhões. Talvez bilhões delas. E se existem bilhões de universos simulados, para cada universo real. Então a probabilidade de você estar em um universo real é praticamente zero. Pense nesse número. Se há apenas um universo real e 1 bilhão de simulados, a chance de você estar no real é de 1 em 1 bilhão. A chance de você estar em uma simulação é de 1 bilhão em 1 bilhão. O filme Matrix explorou essa ideia em 1999, mas o argumento de Bostrom não é ficção, é lógica pura, é matemática. E aqui está o que torna tudo mais assustador ainda. A física moderna dá pistas de que isso pode ser verdade. Lembra do princípio da incerteza que mencionamos antes? Aquela ideia estranha de que partículas não têm posição definida até serem observadas? Isso é exatamente como um videogame funciona. Um jogo não renderiza o que você não está olhando. Ele economiza processamento. Só quando você vira a câmera é que os detalhes aparecem. Só quando você observa é que o computador calcula aquela parte. Parece coincidência, talvez, mas um físico chamado John Wheeler levou isso ao extremo. Ele criou uma teoria chamada It from Bit. Significado: a realidade vem da informação. Wheeler propôs algo radical. Ele disse que a realidade física não é feita de matéria no fundo das contas. É feita de informação, de bits, de dados. Os átomos que você é feito não seriam matéria sólida, seriam dados, estruturas de informação. Os fótons de luz seriam bits, os elétrons seriam operações. E as leis da física que você conhece seriam o software que processa tudo. Isso explicaria por que o universo é tão matemático. Não porque a matemática descreve a realidade perfeita, mas porque a realidade é matemática. É um programa executado. Imagine um videogame extremamente avançado, tão perfeito que você não consegue diferenciar de realidade, tão complexo que gera consciência nos personagens. Nesse jogo, tudo seguiria regras matemáticas, porque tudo seria código. A série Davis explorou exatamente isso. Um computador quântico tão poderoso que consegue simular o universo inteiro, capaz de prever e até ver o passado e o futuro. Na ficção, funciona perfeitamente, mas na ciência real, há um obstáculo gigantesco que aparece: a aleatoriedade quântica. Lembra dela? Se o universo for uma simulação, ela precisa incluir elementos genuinamente aleatórios, eventos que não podem ser previstos, porque nós observamos a aleatoriedade no universo. Vemos caos real, mas isso contradiz a ideia de um programa determinístico, um código que executa, e aqui está a virada que assusta. A aleatoriedade seria apenas aparente.
uma ilusão criada por variáveis que não conseguimos acessar, por dados que o programa esconde de nós, por deliberação da programação. Cientistas estão tentando testar essa hipótese agora mesmo, procurando anomalias na física, glitches, erros, sinais de que a realidade é simulada. Estão em laboratórios quânticos avançados, medindo, calculando, verificando. Até agora não encontraram nada conclusivo, mas a busca continua. E se você achar tudo isso absurdo demais, lembre-se de algo. Há 200 anos, a ideia de que o espaço e o tempo eram a mesma coisa parecia loucura total, absoluta insanidade. Hoje é aceita como fato científico confirmado. Há 100 anos, a ideia de que a Lua teria uma sombra na Terra parecia impossível. Hoje chamamos de eclipse e é previsto com precisão. Há 50 anos, a ideia de que poderíamos caber um computador no bolso parecia ficção. Hoje, você carrega um na mão. Então, talvez, apenas talvez, a realidade ser uma simulação não seja tão impossível assim. Vamos falar sobre algo que faz até cientistas ateus se questionarem profundamente. Algo que desafia a lógica, algo chamado de fine-tuning do universo. Significado: o universo bem afinado. Existem aproximadamente 26 constantes fundamentais na física, números específicos, números que descrevem propriedades básicas do universo: a força da gravidade, a massa do elétron, a velocidade da luz, a força nuclear forte, a força nuclear fraca. Esses números não são calculados por nenhuma teoria conhecida. Você não consegue derivá-los a partir de primeiros princípios. Eles simplesmente são. Os cientistas medem, aceitam e seguem em frente. Mas aqui está um mistério que assombra a física moderna. Se qualquer um desses números fosse levemente diferente, o universo não existiria como você conhece, nem você existiria. Deixa eu ser específico. Se a força nuclear forte fosse apenas 2% maior, não haveria hidrogênio no universo. Sem hidrogênio, não há fusão nuclear. Sem fusão nuclear, não há estrelas. Sem estrelas, não há você. Não há ninguém. Se fosse 2% menor, o universo seria feito de hélio e nada mais. Nenhuma química complexa. Nenhuma vida possível. Agora pense na constante cosmológica, um número que descreve a expansão do universo. Se fosse um pouquinho maior, o universo teria se expandido rápido demais. As galáxias nunca se formariam, a matéria nunca teria tempo de se aglomerar. Se fosse um pouquinho menor, tudo teria colapsado em um buraco negro gigantesco. No primeiro segundo após o Big Bang, é como se alguém tivesse girado 26 botões, com precisão absurda, cirúrgica, exata. E qualquer ajuste errado significaria não só morte, significaria inexistência total. Existem cientistas que veem nisso evidência de um criador, uma mente por trás do design, um Deus engenheiro que calibrou tudo perfeitamente. Mas a ciência tem outra explicação possível, uma explicação que é ainda mais estranha. É chamada de multiverso. A ideia é essa. Se existem infinitos universos, cada um com constantes diferentes, com leis físicas ligeiramente variadas, então é inevitável, matematicamente inevitável, que alguns deles tenham as constantes certas para a vida. E nós, obviamente, só podemos existir em um universo que permite nossa existência. Não podemos estar em nenhum outro. Parece óbvio quando você pensa assim, mas o raciocínio é circular. Isso é chamado de princípio antrópico, um princípio que alguns cientistas adoram e outros odeiam. O princípio diz: não é que o universo foi feito para nós, é que nós só podemos observar universos onde podemos existir. É como se você nascesse em um planeta extremamente especial e depois percebesse que não é especial. É só o único lugar onde você poderia estar, mas esse argumento incomoda muitos físicos profundamente. Porque ele não explica nada, apenas transfere um mistério para outro lugar. Se existe um algoritmo do universo, ele precisaria explicar por que as constantes têm esses valores específicos, por que não outros? Talvez a resposta esteja nas constantes em si. Talvez elas não sejam constantes de verdade. Talvez variem ao longo do tempo e do espaço. E talvez o que chamamos de constantes sejam apenas médias. Ou talvez exista uma matemática mais profunda.
uma teoria ainda não descoberta, que deduza todas essas constantes a partir de um princípio fundamental único, um princípio tão simples e tão elegante que não deixaria margem para acaso. E se esse princípio existir, se essa fórmula for real, então tudo o que você está observando agora, todas as moléculas do seu corpo, cada batida do seu coração, tudo seria deduzível de um conjunto de equações. Tudo seria determinado, previsível, calculável. O universo não seria misterioso. Seria apenas complexo demais para a nossa compreensão atual. Mas há algo que continua nos escapando. Algo que nenhuma constante explica. Algo que nenhuma equação consegue descrever. E se a verdade sobre o universo existisse, mas nós simplesmente não conseguíssemos alcançá-la, não é pessimismo, não é fé cega, é matemática pura. Em 1931, um matemático chamado Kurt Gödel provou algo que abalou os alicerces da lógica, algo que assusta qualquer pessoa que realmente entende as implicações. Ele provou que qualquer sistema lógico suficientemente complexo terá verdades que não podem ser provadas dentro dele. Leia isso de novo, devagar. Existem afirmações que são verdadeiras, absolutamente verdadeiras, mas que são matematicamente impossíveis de demonstrar. Isso é chamado de teorema da incompletude de Gödel, e ele sugere algo aterrador. Talvez nunca possamos criar uma teoria completa de tudo, uma fórmula universal que explique absolutamente cada coisa, porque toda teoria tem limites embutidos, brechas, falhas invisíveis, verdades que escapam das suas equações. É como tentar desenhar um mapa perfeito do mundo em um pedaço de papel. Quanto mais preciso você tenta ser, maior fica o mapa. E no final das contas, o mapa perfeito seria do tamanho do mundo em si. Seria inútil. Os limites não param por aí. Existe uma escala de tamanho além, da qual nossas teorias simplesmente quebram e não funcionam mais. Ela é chamada de escala de Planck. O comprimento de Planck é aproximadamente 10 elevado a menos 35 metros. Isso é tão pequeno que, comparado a um átomo, é como um átomo comparado ao universo observável inteiro. Abaixo dessa escala, o próprio conceito de espaço deixa de fazer sentido. As equações da física que você conhece produzem infinitos, valores impossíveis, absurdos matemáticos. É como se o universo dissesse: aqui você entra em um território que a sua física não consegue descrever. E existe também um limite no que podemos observar, um horizonte além do qual a visão humana não chega. O universo observável tem um raio de aproximadamente 46 bilhões de anos-luz. Isso é tudo que conseguimos enxergar, tudo que conseguimos medir, tudo que conseguimos conhecer. Além disso, a luz simplesmente não teve tempo de chegar até nós e nunca terá, porque o espaço está se expandindo mais rápido do que a luz consegue viajar. Isso significa que existe um universo além do que você pode conhecer. Talvez infinito, talvez com leis físicas completamente diferentes. E você nunca saberá. É como estar em uma sala, mas a sala está crescendo constantemente. E as paredes se afastam mais rápido do que qualquer luz consegue alcançar. A natureza ergueu barreiras não apenas práticas, mas teoricamente impossíveis de transpor. Como se dissesse: vocês podem chegar até aqui, mas daqui em diante, não. Existe também o chamado limite cosmológico, uma barreira que vem do próprio tecido do universo. Nós vivemos em um universo que se expande, galáxias se afastam umas das outras. Há uma velocidade que aumenta constantemente, e há uma distância além da qual nós nunca conseguiremos enxergar. Nunca conseguiremos medir, porque aquele lugar está se afastando de nós mais rápido que a velocidade da luz. Isso cria um horizonte, um limite cosmológico, uma fronteira invisível mas real. Cada segundo que passa, essa fronteira se afasta, e tudo que está além dela fica eternamente oculto. Agora pense nisso. Se existe um algoritmo do universo, uma fórmula que explica tudo, como você poderia verificar se está correto? Como poderia testar uma teoria que descreve partes do universo que você nunca poderá observar? É como um videogame que tem áreas do mapa que você nunca consegue alcançar.
Você nunca sabe se aquelas áreas existem, ou se o código simplesmente não as gerou. A resposta é que você não consegue saber. E talvez nunca consiga. Mas há algo ainda mais estranho. Algo que poucos mencionam. Existe uma conexão bizarra entre a mecânica quântica e a termodinâmica. Uma conexão que sugere limites fundamentais na própria informação do universo. Toda partícula tem uma quantidade limitada de informação que pode armazenar. Toda onda de luz carrega uma quantidade limitada de dados. E o universo todo, por mais que pareça infinito, pode conter uma quantidade finita de informação total. Isso é chamado de limite de Bekenstein. Se isso for verdade, então a complexidade máxima que o universo pode alcançar é finita, limitada, e você pode calculá-la. Isso significa que existem verdades que o universo fisicamente não consegue armazenar. Conhecimento que é literalmente impossível existir, porque não há espaço suficiente no universo para isso. Então talvez a resposta para a questão de se existe uma fórmula universal para tudo, seja que sim, ela existe. Mas você nunca poderá conreclar completamente, e talvez essa seja a maior revelação de todas. Podemos explicar as estrelas, podemos descrever como elas nascem, vivem e morrem. Podemos explicar os buracos negros, essas máquinas de destruição cósmica que deformam o espaço e o tempo. Podemos explicar galáxias inteiras, com trilhões de sóis orbitando juntos. Mas há uma coisa que a ciência ainda não conseguiu explicar. Uma coisa que existe bem aqui, bem agora, dentro da sua cabeça. Isso é chamado de problema difícil da consciência. A ciência consegue descrever como neurônios disparam, consegue mapear regiões do cérebro, consegue medir sinais elétricos viajando de um lugar para outro, consegue fazer tudo isso com precisão impressionante. Mas nada disso explica por que você sente, por que existe uma experiência interna de ver a cor vermelha, de sentir dor, de ter medo, de amar alguém como um aglomerado de átomos que são feitos de quarks, que são feitos de energia, que é feita de, na verdade, ninguém sabe. Consegue experimentar o universo? Como matéria pode se tornar experiência? Alguns cientistas acham que a consciência emerge naturalmente da complexidade, que quando você junta bilhões de neurônios de forma suficientemente intricada, a experiência simplesmente aparece como um fenômeno emergente, uma propriedade que surge quando o sistema fica complexo o suficiente. Isso é chamado de emergentismo, mas o problema é que ele não explica como isso acontece. Apenas diz que acontece. É como dizer, se você junta água, vidro, plástico e eletrônica de forma suficientemente complexa, bom, você tem um computador, óbvio. Mas por que a água que passa pelos neurônios se torna sentimento? Por que o impulso elétrico se torna experiência? Ninguém sabe. Outros pensadores propõem algo muito mais radical, algo que assusta até os cientistas mais abertos. Talvez a consciência seja fundamental. Não algo que emerge da matéria, mas algo que existe junto com ela, no mesmo nível, como uma propriedade básica do universo. Tão fundamental quanto a gravidade, tão real quanto o espaço e o tempo. Se isso for verdade, se a consciência for realmente um ingrediente do universo desde o início, então qualquer algoritmo do universo precisaria incluir a consciência como elemento básico, não como subproduto, não como consequência, mas como parte do próprio código. E aqui está a conexão que assusta, a conexão entre a consciência e a física quântica. Lembra do princípio da incerteza que falamos? Da ideia estranha de que partículas não têm propriedades definidas até serem observadas? Bem, há uma interpretação da mecânica quântica que coloca a consciência no centro de tudo. Ela é chamada de interpretação de Copenhague. Essa interpretação diz que a realidade quântica não existe em um estado definido até ser observada, até uma consciência medir, até alguém prestar atenção. O ato de observação colapsa a realidade, transforma probabilidades em fatos. John Wheeler, um dos maiores físicos do século XX,
levou isso ao extremo. Ele propôs uma ideia chamada universo participatório. Wheeler sugeriu que talvez o universo precise de observadores para existir, que a realidade se constrói através do ato de ser observada, que a consciência não é apenas um subproduto do algoritmo, é parte do próprio mecanismo. Imagine isso. O universo não é uma coisa acontecendo independentemente, é uma coisa que existe porque está sendo observada. Porque a consciência, isso significa que você não é apenas um espectador passivo do universo. Você é um participante ativo na criação da realidade. Cada vez que você observa algo, cada vez que você mede algo, você está moldando a realidade, alterando o que é possível, transformando o que poderia ser em o que é. Parece ficção, mas é uma interpretação legítima da mecânica quântica. E há experimentos que sugerem que pode haver algo de verdade nisso. O famoso experimento da dupla fenda. Um experimento que assombra a física há mais de 100 anos. Você dispara elétrons em uma barreira com duas fendas. Os elétrons podem passar por uma fenda ou pela outra. Quando ninguém está observando, os elétrons se comportam como ondas. Eles passam por ambas as fendas ao mesmo tempo. Criam padrões de interferência, como ondas de água, mas quando você coloca um detector para observar qual fenda o elétron passa, tudo muda. O elétron se comporta como partícula, passa por uma fenda ou outra, não pelos dois. O ato de observação mudou o comportamento fundamental da matéria, como se o universo estivesse brincando com você, como se dissesse: você quer observar? Então aqui está a realidade observada. Talvez essa seja a verdade mais perturbadora de todas. Talvez o universo não seja independente da consciência. Talvez sejam inseparáveis. Talvez você e o universo não sejam coisas separadas, mas participantes de um mesmo fenômeno. Um algoritmo onde a observação e o observador são a mesma coisa. Então, aqui estamos, depois de explorar 7 grandes mistérios da física e da consciência, depois de ver como tudo se desmorona quando você pensa profundamente, surge uma pergunta inevitável. Será que existe mesmo um algoritmo do universo? A resposta honesta é simples: ainda não sabemos. Mas o caminho que percorremos nos trouxe a algo muito próximo da verdade. Sabemos que Newton, Maxwell e Einstein conseguiram unificar pedaços enormes da natureza. Cada um descobriu que fenômenos aparentemente diferentes eram, na verdade, manifestações de forças mais profundas. Sabemos que existe algo chamado modelo padrão da física de partículas, que descreve 17 partículas fundamentais e 3 das 4 forças da natureza. É a teoria mais testada e confirmada da história da ciência. Bilhões de testes confirmaram seus preceitos, mas ela não inclui a gravidade. E não explica a consciência, e não diz por que as constantes têm os valores que têm. A teoria das cordas e a gravidade quântica em loop são candidatas promissoras, matematicamente consistentes, logicamente sólidas, mas décadas depois, nenhuma foi confirmada experimentalmente. Ambas ainda aguardam uma oportunidade de serem testadas. E os teoremas de Gödel nos lembram de algo profundamente humilhante. Talvez existam verdades que nenhuma teoria conseguirá capturar, lacunas que nenhuma equação conseguirá preencher. Então, o que resta? Resta a própria busca, a curiosidade que fez você olhar para o céu e perguntar: por quê? Resta a consciência, aquela coisa inexplicável que permite que você contemple o universo. E talvez seja isso que o universo realmente é. Não uma máquina perfeita com uma equação final pronta, mas uma história que se reescreve a cada momento. Um sistema vivo que evolui, que se conhece a si mesmo através da consciência. Porque talvez o algoritmo do universo não seja uma equação estática, mas um processo dinâmico. Talvez seja a própria realidade se construindo. Observador e observado como uma única coisa. E você está no centro disso. Cada pergunta que faz, cada coisa que observa, cada decisão que toma, pode estar criando a realidade neste exato instante. Talvez essa seja a maior revelação de todas, que você não é um espectador passivo, mas um arquiteto ativo do universo. Mas isso é apenas o começo, porque há algo ainda mais perturbador se movimentando nas sombras da física. Algo que poucos ousam mencionar. Depois de mergulhar em tudo isso, depois de entender
que talvez exista uma fórmula para tudo, mas que também existem barreiras que nunca poderemos ultrapassar. Surge uma pergunta que não sai da sua cabeça: se essa fórmula existe, e se ela governa absolutamente tudo, o que você vai fazer com essa informação? Porque aqui está a coisa importante: você não é apenas um observador passivo deste universo. Se a física quântica está certa, se John Wheeler estava certo, então você é um participante ativo. Cada vez que você observa algo, cada vez que você toma uma decisão, você está moldando a realidade, você está criando o futuro. Então pare e pense. Se você tem esse poder, por que não está o utilizando? Por que continua vivendo como se fosse apenas um espectador? Como se as coisas já estivessem determinadas. Talvez estejam, ou talvez você tenha mais liberdade do que imagina. Mas há uma coisa que tenho certeza: enquanto você não questionar a realidade, enquanto não se fizer perguntas difíceis, você nunca saberá a verdade. Então faça isso hoje. Questione algo que você sempre acreditou. Pesquise sobre a teoria de tudo. Leia sobre física quântica. Assista documentários sobre cosmologia. Desafie suas próprias crenças, porque a verdade está esperando. E ela é muito mais interessante do que qualquer ficção. Agora, se este vídeo te fez pensar, se você ficou com aquele incômodo gostoso de não saber as respostas, inscreva-se no canal. Ative as notificações, porque todos os vídeos que vêm por aí vão aprofundar ainda mais nestes mistérios. Vamos explorar juntos os segredos do universo. Não são respostas prontas, são perguntas que podem mudar sua vida. Clica no like também. Compartilha com alguém que gosta de ciência e mistério. Deixa um comentário. Me diz, você acredita que existe uma fórmula para tudo? Ou você acha que o universo é caótico demais para ser resumido em uma equação? Sua opinião importa. E quanto mais comentários temos, mais o algoritmo do YouTube mostra este vídeo para outras pessoas curiosas como você. Então comente agora e prepare-se, porque no próximo vídeo vamos explorar algo ainda mais perturbador. Um mistério que assombra a física há décadas. O paradoxo dos buracos de minhoca. Portais para outras dimensões. Você vai aprender como buracos negros podem ser, na verdade, atalhos cósmicos. Como talvez você pudesse viajar para o outro lado do universo em segundos. E o que a ciência realmente diz sobre viagens pelo espaço-tempo é ciência pura, é mistério real, é algo que vai te manter acordado à noite, pensando. Não perca, te vejo no próximo vídeo.